Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque a notícia que vamos trazer hoje promete mexer com as estruturas da torcida alviverde. Imagine uma cena cinematográfica, um avião cruzando o Atlântico, vindo diretamente de Portugal, carregado não apenas de passageiros, mas de uma verdadeira fortuna destinada ao cofre do nosso Palmeiras. Estamos falando de dezenas de milhões em jogo, de cifras capazes de mudar estratégias e abrir portas para movimentações que podem impactar diretamente o futuro do clube. E o mais impressionante é que tudo isso tem hora e local para acontecer. O Allianz Parque será o ponto final dessa jornada que mistura expectativa, mistério e muito dinheiro. Segundo revelou o portal do Palmeirense, com informações do repórter Bruno Andrade da ESPN, trata-se do pagamento da segunda parte da primeira parcela referente à venda de Richard Rios para o Benfica. O número chama a atenção. 4,5 milhões de euros desembolsados agora, somados a outros 4,5 milhões que já tinham sido enviados em agosto, totalizando 9 milhões de euros, o equivalente a incríveis 56,6 milhões. A transação, que começou silenciosa, agora ganha contornos cinematográficos, e não por acaso a notícia vem gerando debates e especulações entre torcedores e jornalistas. Afinal, um avião trazendo quase 30 milhões de reais não é algo que se vê todos os dias. Esse pagamento, apesar de parecer apenas burocrático, carrega em si um peso estratégico para o Verdão. Estamos falando de um valor que dá fôlego ao caixa, abre possibilidades no mercado e pode até mesmo influenciar negociações futuras. O torcedor que acompanha de perto sabe que cada centavo nesse tipo de transação é vital para manter o elenco competitivo, equilibrar as contas e garantir que o clube siga forte diante de adversários que não medem esforços para reforçar suas equipes. É dinheiro que chega em hora decisiva e pode representar muito mais do que aparenta. O contrato firmado com os portugueses estipulou um valor total de 27 milhões de euros, cerca de 170 milhões e raros. O Benfica já deu o pontapé inicial, mas ainda restam duas parcelas gordas de 9 milhões de euros cada, algo próximo de 113 milhões ainda a serem depositados. E acredite, não se trata apenas de esperar a transferência bancária. Cada entrada de dinheiro vem acompanhada de expectativas, de análises internas e até de possíveis discussões sobre como aplicar a quantia. Quem acompanha os bastidores sabe que em clubes gigantes como o Palmeiras, nada acontece sem repercussão. O mais curioso é que essa quantia não fica integralmente no palestra. Guarani e Flamengo, que tinham percentuais dos direitos econômicos do jogador, também recebem sua fatia. Mas ainda assim, a maior parte vai direto para o caixa do Verdão, fortalecendo o clube que soube negociar e valorizar o talento de Richard Rios. Esse detalhe, embora muitas vezes passe despercebido, mostra como o Palmeiras tem se consolidado como referência em gestão no futebol brasileiro. É dinheiro entrando, mas é também credibilidade em alta. Enquanto o avião carrega milhões rumo ao Brasil, na Europa o protagonista dessa história continua a escrever capítulos importantes. Richard Rios, que se destacou com a camisa alviverde antes de ser vendido, já caiu nas graças da torcida do Benfica. Foram apenas alguns meses em Portugal, mas o colombiano soma 11 jogos, tem presença cativa no time titular e demonstra a mesma qualidade que encantou os palmeirenses. O mais impressionante é que, mesmo com a mudança de treinador, sua posição de titular absoluto segue praticamente intocável. Rios é mais que uma transação financeira. Ele simboliza o quanto o Palmeiras conseguiu lapidar talentos, dar espaço para jogadores crescerem e depois capitalizar em cima desse trabalho. Para o torcedor, ver o colombiano brilhar em Portugal pode até trazer um misto de orgulho e saudade. Mas, ao mesmo tempo,
É impossível não pensar que cada gol, cada boa atuação dele lá fora significa, indiretamente, uma valorização do negócio aqui dentro. Afinal, quanto melhor for sua performance, mais justificada parecerá a fortuna paga pelo Benfica. É justamente aí que entra o grande suspense dessa história. Afinal, o que o Palmeiras fará com essa avalanche de milhões? Reforços? Renovação de contratos estratégicos? Investimentos em estrutura? São perguntas que surgem imediatamente na cabeça da torcida. O clube não costuma abrir seus planos de forma explícita, mas basta olhar para a trajetória recente da diretoria para entender que cada passo é calculado e pode desencadear reações em cadeia dentro do futebol brasileiro. Se pensarmos em termos de impacto, esse pagamento vindo de Portugal pode até parecer apenas mais um capítulo, mas pode muito bem se transformar na faísca que antecede uma grande movimentação. Estamos às vésperas de decisões importantes em competições e, como sempre, qualquer reforço, qualquer ajuste, qualquer detalhe pode ser determinante. Imagine, por exemplo, o Palmeiras utilizando parte desse dinheiro para trazer um nome de peso, capaz de incendiar ainda mais o Allianz Parque e colocar pressão sobre os rivais. Mas não é só de reforços que vive o clube. O Palmeiras tem se destacado também por investir pesado em sua base, e o dinheiro que chega poderia perfeitamente ser direcionado para ampliar ainda mais essa estrutura. Quantos novos rios podem surgir da academia de futebol se houver investimento certeiro? Essa é uma reflexão que certamente ecoa nos corredores internos do clube. Afinal, preparar o futuro é tão importante quanto garantir o presente. A verdade é que, quando falamos em milhões chegando de fora, o torcedor não consegue evitar o pensamento imediato em grandes contratações. O imaginário coletivo já se alimenta de rumores, especulações e até mesmo de nomes sussurrados nas redes sociais. E é exatamente nesse terreno fértil de expectativas que a diretoria precisa agir com inteligência. O silêncio pode significar estratégia, mas também aumenta o mistério em torno do que está por vir. Vale lembrar que, além do aspecto financeiro, esse tipo de negociação coloca o Palmeiras em evidência no cenário internacional. Vender um jogador por cifras tão altas para um gigante europeu reforça a imagem do clube como formador de talentos de alto nível. Não é apenas o dinheiro que conta, mas o prestígio, o respeito e até o poder de barganha em negociações futuras. Essa visibilidade por si só já tem valor inestimável. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Richard Rios continua a ser acompanhado de perto pelos olhares atentos dos torcedores palmeirenses. Há quem diga que, mesmo longe, o colombiano ainda faz parte do dia a dia do clube, seja pela saudade que deixou ou pela importância que tem na memória recente das conquistas. E não há como negar. Cada lance dele em Portugal acaba ecoando no coração alviverde. Mas a grande pergunta que fica é: será que esse avião carregado de milhões será apenas o início de algo ainda maior? O Palmeiras está prestes a dar um passo ousado no mercado? Ou a diretoria vai adotar uma postura mais conservadora, priorizando a saúde financeira acima de tudo? Essas são questões que ninguém responde com clareza, mas que alimentam o imaginário da torcida a cada novo capítulo dessa novela milionária. É nesse clima de expectativa que o Allianz Parque se prepara para receber não só o dinheiro, mas também as consequências de sua chegada. Um clube do tamanho do Palmeiras não se move por acaso. Tudo é calculado. Tudo tem estratégia, e é isso que faz com que cada detalhe, por menor que pareça, acabe virando notícia. A chegada dessa quantia pode significar uma reviravolta de bastidores, daquelas que só descobrimos quando já é tarde demais para não se surpreender. O torcedor, por sua vez, fica dividido entre a ansiedade e a esperança. De um lado, a curiosidade para saber como esse dinheiro será usado. De outro, a confiança de que a diretoria saberá agir com sabedoria.
Mas há também aquele sentimento inexplicável, a sensação de que algo grande pode estar prestes a acontecer. E essa mistura de sentimentos é justamente o que mantém o Palmeiras sempre no centro das atenções. O avião está chegando, o dinheiro está a caminho e as perguntas continuam no ar. O mistério que envolve essa transação vai além dos números frios, porque no Palmeiras nada acontece de forma comum. Cada detalhe, cada movimentação nos bastidores, cada cifra que entra no caixa ganha um peso simbólico que vai além das finanças. É como se a torcida, mesmo distante, participasse desse momento, imaginando as possibilidades e se perguntando qual será o próximo passo do clube. Esse suspense é o que alimenta a paixão e mantém o Verdão sempre em evidência, com todos de olho no que pode acontecer a qualquer instante. Nada é simples quando se trata do Verdão, e talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. O torcedor sabe que, em um piscar de olhos, um detalhe aparentemente burocrático pode se transformar em uma reviravolta de bastidores. Não é apenas um avião trazendo milhões, é o símbolo de um poderio que assusta os rivais. E no final das contas, o que importa é que o Palmeiras segue forte, competitivo e com as finanças em ordem, enquanto seus rivais tentam encontrar formas de acompanhar. Richard Rios já brilha na Europa, o dinheiro segue entrando no caixa e o torcedor aguarda com ansiedade o próximo movimento. Porque no Verdão nada acontece por acaso. Cada passo é parte de uma trama maior, cheia de suspense, expectativa e, claro, paixão. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião. O que você acha que o Palmeiras deve fazer com esses milhões vindos de Portugal? Será que estamos prestes a ver uma contratação de impacto? Ou a diretoria vai investir no futuro da base? Participe nos comentários, porque essa história está apenas começando e você não vai querer perder nenhum detalhe.